Olá, meus amigos, minhas amigas, do Centro Espírita Joana d'Arc. O Livro da Esperança é realmente uma obra de Emmanuel que a gente não encontra um capítulo que seja mais ou menos. Todos são pérolas, pérolas que esse benfeitor nos legou, que ele nos deixou, para que a gente pudesse realmente alimentar a nossa esperança. A gente nunca pode perder de vista os títulos que Emmanuel dá, né? Então, o Livro da Esperança ele é justamente porque ele traz mensagens que nos motivam, que nos consolam, que nos alimentam mesmo e que nos fortalecem, por que não? Para enfrentar a nossa batalha do dia a dia, para enfrentar o nosso cotidiano. A gente hoje vai estudar o capítulo 11, intitulado Em Louvor da Alegria. O Emmanuel traz, então, um versículo de Lucas, capítulo 6, versículo 21. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. E o Emmanuel vai juntar aqui com uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem belíssima também, que parece que o benfeitor está conversando com a gente de tão próximo que a gente sente. É a mensagem que está no item 25 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é intitulada A Melancolia. O autor da mensagem, François de Geneve, que é uma leitura comentada, algo que a gente possa extrair do texto, as pérolas que Emmanuel deixou e por que hoje, particularmente, nós temos reforçado o título do livro, né? Livro da Esperança. E essa mensagem vai dizer fundo sobre esse tema, a esperança, né? A esperança não é algo inerte, não é uma espera passiva, né? A esperança, não, como se diz por aí, não vem do verbo esperar, vem do verbo esperançar, né? Que é uma espera ativa. Você aguarda enquanto trabalha, você aguarda enquanto produz, né? E aí a gente vai colhendo os frutos dessa espera ativa, né? Dessa espera que alimenta, dessa espera que não nos torne inútil. Porque uma espera passiva, alguém que cruzasse os braços e esperasse pelo melhor, é uma espera passiva e, portanto, inútil. Né? Porque, na verdade, o convite do Evangelho não é que a gente estacione, pelo contrário, é que a gente alavanque o nosso processo evolutivo. Tanto é assim que há uma proposta de traduzir, na verdade, os bem-aventurados, né, o termo bem-aventurados, não ser traduzido como bem-aventurados, que seria sinônimo de felizes, mas um bem-aventurados no sentido de avante, de avançar. Né? Então, avancemos nós que choramos, porque riremos. É uma alternativa, né, à tradução aqui do versículo de Lucas que o Emmanuel trouxe para nós. Então é essa espera que produz, essa espera que vai atrás. Né? É uma espera, a esperança é uma espera que não se revolta, que não desiste do futuro, e não necessariamente é uma espera que inutiliza, né, o ser. Então alguém que tem esperança é alguém que está trabalhando com as suas forças para construir um amanhã melhor, e ele espera que o amanhã seja melhor. É como se fosse uma confiança mesmo no futuro. Né? O Emmanuel também vai trazer, então, essa mensagem chamada Melancolia, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 25, e ele destaca um trecho, que é: lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitas, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Esse trecho é muito oportuno, porque ele reforça para a gente uma reflexão que quem quer que já tenha lido há 2000 anos, ou já tenha lido 50 anos depois, ou o próprio Renúncia, Ave Cristo, e por que não até o próprio Estevão, nós identificamos
nos personagens principais desses 5 romances de Emmanuel, né? Talvez aí a exceção de Paulo, mas nós identificamos nesses personagens principais uma característica muito sublime, que é eles não atingiram diretamente mais do que 100 pessoas. E aqui 100 eu estou colocando muito acima. Né? A gente poderia reduzir em muito esse número. Mas estou dizendo 100 para a gente ter uma noção, né, de que essas luzes, esses espíritos luminosos que desceram à Terra, cumpriram a missão num círculo ali bastante reduzido de pessoas. Isso serve para nós de lição porque frequentemente nós acreditamos que o valor do trabalho está no tamanho ou está na quantidade de pessoas que ele atinge. E isso não é verdade. Né? Se a gente for parar para pensar em Alcione, que cumpriu uma missão belíssima no planeta Terra, Alcione não deve ter atingido mais do que 15 pessoas diretamente. Né? Então, assim, essa fala que ele diz assim, né? A gente tem uma missão a desempenhar na Terra, quer dedicando-vos à vossa família, um grupo bastante reduzido, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou. Isso é para a gente ter noção de que a família ela não é menos importante do que um trabalho que atinge aí 200, 300, 500 pessoas. A família é tão importante quanto porque pode ser que um espírito bastante nobre tenha colocado para si a missão de conduzir ali um grupo familiar bastante reduzido. Então, a questão de evolução espiritual não tem a ver com o número de pessoas que são abarcadas, né, pela missão, mas tão somente pela profundidade que aquela lição vai em cada ser. Então, eu posso servir a Jesus dentro do meu círculo familiar, que pode ter 2, 3, 4 pessoas, mas é um servir a Jesus que impacta profundamente a vida dessas 4 pessoas, que é, na verdade, o que Alcione fez, por exemplo. Né? Estevão atingiu aí algumas pessoas, mas ele mudou profundamente a vida de Paulo, a vida de Abigail, a vida até mesmo de Pedro, de Tiago, de João. Ou nós poderíamos pensar em Célia, no romance 50 anos depois, que atingiu ali um pequeno grupo, mas impactou profundamente esse grupo pela vivência do Evangelho. Né? Então a mensagem do Emmanuel hoje vai nos convidar a essa esperança ativa, essa esperança que age, não se preocupando sobre onde agir, mas agindo sempre, né? Agindo sempre com coerência, com afinidade ao Evangelho, com afinidade aos princípios da doutrina espírita, mas é essa esperança que modifica o meio, né? Modifica o entorno. E aí ele diz assim: nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Aqui o Emmanuel está dizendo acerca do sofrimento mesmo, né? Inclusive há uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo intitulada O Bem e o Mal Sofrer. Porque a gente pode sofrer bem e a gente pode sofrer mal. A gente pode sofrer aproveitando a lição e a gente pode sofrer se rebelando com a lição. Por isso também Leon Denis vai escrever no livro O Problema do Ser e do Destino, no capítulo 24, quando ele vai escrever sobre a revelação pela dor, ele diz assim: aprende a sofrer. Não te digo procurador, porque isso é importante, mas quando ela se apresentar inevitável no teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Olha a beleza do texto, né, de Leon Denis. Aprende a sofrer. Então, até para sofrer, a gente precisa saber. Né? Então, precisa estudar, precisa ler, precisa conversar com pessoas, precisa trocar ideias, trocar informações, para que a gente possa aproveitar o sofrimento, aprendendo a sofrer. Mas aí Leon Denis destaca um outro ponto.
Porque talvez lendo aqui o que o Emmanuel está dizendo, a gente possa pensar assim: ah, então sofrer é bom, então eu vou procurar o sofrimento. Não se trata de procurar o sofrimento, mas há dores que se apresentam na nossa vida e que nós aparentemente não a buscamos, né? Então, eu não procurei aquele sofrimento, eu não provoquei a morte de um ente querido, eu não provoquei uma enfermidade, eu não provoquei uma dificuldade financeira, eu não procurei um desequilíbrio emocional, mas aconteceu. E aí essa dor que chega para nós, ela veicula uma lição muito importante. Por isso o Emmanuel está destacando aqui, né? Quando a dor apresentar para nós, não te precipites no desânimo arrasador. Até porque o primeiro passo para que a dor te domine é alimentar ela. Né? Em vez de enfrentar o problema, a gente deixa as coisas virarem uma bola de neve. Por conta de um desânimo que nos abateu e tudo mais, a gente não percebe às vezes a lição que aquilo está trazendo, né? E aí a gente perde as oportunidades de aprendizado e perde a oportunidade de crescimento. Observando a dor dessa forma que Leon Denis propõe, acolhendo-a como uma amiga, por que uma amiga? Porque ela está trazendo a lição, não que é uma lição boa, é mais do que isso, é a lição que eu necessito. Essas dores que chegam para nós são lições que nós necessitamos. Elas não são boas, elas são as melhores. Né? Embora nem sempre sejam agradáveis. Né? Na verdade, a dor, ela frequentemente não é agradável. Mas o remédio amargo é o que traz a cura. Um remédio muito docinho, a gente desconfia dele. Né? Mas aí aqui, eu gostaria de ler, pelo menos até o penúltimo parágrafo, porque há uma questão em O Livro dos Espíritos, que é a questão 680. E aí o Kardec pergunta assim: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? O Emmanuel vai nos convidar aqui ao trabalho. E nós vamos entender por que ele está dizendo isso. Mas então a gente pensa assim: mas eu estou impossibilitado de fazer o bem, eu não posso fazer o bem. Né? E aí, às vezes, mas eu estou parado numa cama, eu sou cego, eu sou surdo, eu sou mudo, eu não. Assim, alguma deficiência que talvez possa servir para uma justificativa de que eu não posso trabalhar. Às vezes uma deficiência física, às vezes uma deficiência de tempo. Eu não tenho tempo, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho vontade, eu não quero, enfim. A gente tem N desculpas, né? E aí os espíritos vão ser bastante categóricos na resposta, que eles dizem assim: Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Então, voluntariamente eu inutilizei o meu tempo. Voluntariamente eu inutilizei os bens materiais que eu tinha à minha disposição. Voluntariamente eu acabei com a minha saúde. Seja pelos excessos, seja pelas faltas que eu me permiti passar, num ato voluntário. Porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Isso é muito importante, muito importante. Então, o que Deus quer de nós é que você seja útil segundo as suas capacidades e habilidades. Isso é muito importante a gente refletir sobre isso, porque lá no livro Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel vai escrever um capítulo que chama assim: Que tendes? Nesse capítulo, ele vai refletir acerca da multiplicação dos pães. Ele então pega aquela pergunta de Jesus, né, os discípulos
chegam para Jesus e falam, olha, a gente não tem mais comida, não tem mais o que fazer, a gente tem que dispensar a multidão, né? Havia um povoado, um grande número de pessoas que seguiam Jesus e ouviam os ensinamentos de Jesus. E aí Jesus, então, faz a pergunta para os discípulos, quantos pães tendes? Porque eles haviam dito que não tinham pães suficiente para todos. E aí Jesus fala, quantos pães tendes? E aí o Emmanuel vai trazer uma reflexão belíssima, belíssima mesmo, porque ele vai falar assim, Jesus podia ter materializado 1 milhão de pão se ele quisesse. Ele vai multiplicar aqui 300 peixes se ele quisesse. Ele podia fazer quantos pães ele quisesse, quantos peixes ele quisesse, quantos vasos de água ele quisesse. Cientes que nós já estamos das condições de materialização, Jesus podia materializar o que ele quisesse. Mas o Emmanuel diz assim, no entanto, ele não prescindiu dos 7 pães, nem dos 5 peixes, que os discípulos tinham. Entende o ponto? Jesus não está pedindo de nós atos miraculosos de trabalho. Ele está pedindo de nós migalhas de serviço, migalhas, tentativas, pequenos atos no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, na rua, pequenos atos. Por isso que é muito bonito quando se conta que Chico falou para Emmanuel que já no fim de sua vida, ele falou, o que eu tô fazendo aqui ainda? Eu não tenho mais condição de trabalhar, eu não consigo mais psicografar, eu não consigo quase nem falar com as pessoas. E aí o Emmanuel diz para ele assim, enquanto você tiver condição de fazer uma prece por alguém que estiver em sofrimento, você pode ser útil. Mas a gente não acredita no valor da prece. A gente não acredita que a gente pode, dentro de casa, com um coração sincero, porque a prece pede um coração sincero, a gente pode ajudar muitas pessoas. Porque as nossas preces podem chegar e significar um alívio, significar uma intuição, significar um fortalecimento. Então, dentro da minha casa, eu posso ajudar o Zé Roberto, que está lá no Centro Espírita Joana d'Arc agora, ou o contrário. Ele, lá do Centro Espírita Joana d'Arc, pode fazer uma prece por mim e me ajudar nesse momento, se ele o quiser. Então, a prece, e aí a gente pergunta, quem que não pode fazer uma prece? É alguém que está com as forças físicas completamente esgotadas. Essa pessoa desencarna. Então, qualquer um pode ser útil. A gente pode estar preso numa cama, cego, surdo, mudo. Não importa, a gente pode pensar em alguém. Enquanto a gente puder pensar em alguém, a gente pode ser útil. Compreende? Então esse é o ponto. Esse é o ponto. Bom. Só que tem um detalhe. Jesus multiplicou os pães. Correto? Jesus não prescindiu das migalhas que os discípulos tinham para ofertar. Correto? Só que tem um detalhe muito importante que Emmanuel vai deixar ali, vai dar uma deixa nessa mensagem, que é, os discípulos tinham 7 pães e 5 peixes. Correto? Correto. Quantos pães Jesus pegou? Ele não precisava de nenhum. Mas quantos pães ele pegou? 1? 2? Não. Ele pegou os 7. Ele pegou tudo que os discípulos tinham. Então, é isso que Jesus faz com a gente. Ele não quer saber se você pode dar muito ou pouco. Pergunta não é essa. Pergunta não é se você pode doar R$ 1 milhão ou 10 centavos. Isso não é a questão. A questão é, do que você pode dar, você pode entregar tudo? Essa é a pergunta.
Essa aqui é a pergunta. Olha, eu ganho 5.000 reais por mês. Só que eu gasto 4.970. Sobrou quanto? 30. Tá, a pergunta é, você pode doar os 30? Claro que aqui nós estamos fazendo uma metáfora, né? Dinheiro talvez seja a pior coisa que a gente possa doar para alguém ou para alguma causa, né? O essencial é que a gente doe a nossa presença, a nossa participação, as nossas preces. Mas se tudo que a gente puder ofertar for dinheiro, que oferte. Mas aí, às vezes você fala assim, eu não tenho tempo. Você não tem tempo. 24 horas no dia, não tem tempo. Não, eu tenho 1 minuto. Então, essa é a pergunta de Jesus. Quanto tempo você tem para doar para o Evangelho? Para doar para alguém? Olha, eu tenho 30 segundos e dependendo do dia, 15. Não importa. A pergunta é, você doa esses 15? Essa que é a pergunta. Por isso que os espíritos são muito felizes também. Aí depois uma outra questão que nós vamos trazer aqui, eles vão dizer que todo mundo pode fazer o bem. Por quê? Você tem 10 segundos pra você pensar num familiar seu, com carinho, com afeto, envolvendo ele em boas energias? Tem? Tenho. Então dá 10 segundos. Se for tudo que você puder doar. Porque embora os discípulos tinham 7 pães, Jesus não pegou nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. Jesus pediu os 7. São migalhas, mas ele pediu todas as migalhas. Né? Então aí Emmanuel vai fazer a gente pensar, de agora para frente, até o penúltimo parágrafo, ele vai nos fazer pensar sobre a nossa utilidade. Você se acusa de estar em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Olha que bonito isso. Eu só estou vendo escuridão. Eu não consigo ver solução para o meu caso. Mas você pode pensar de forma otimista e de forma fraterna. Quem que está impedido de pensar? Eu estou em coma. E o espírito? E o espírito? Estou dormindo. Você está desdobrado. O corpo está dormindo. Nós estamos, sei lá onde. Percebe? Então, nunca a gente tem a possibilidade de pensar. Nunca. O problema é que às vezes a gente desvaloriza isso. Só que, volto na análise do Emmanuel, lá na Palavra de Vida Eterna. Jesus pediu o que os apóstolos tinham, não mais do que eles tinham, nem menos. Pediu tudo. Então, o que você pode fazer agora? Eu só posso pensar de forma otimista e fraterna. Então pense. Então pense. Entregas-te à mudez, você se cala, proclamando, dizendo não suportar os conflitos que te rodeiam. E nada te impede abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Aqui é bonito, porque o Emmanuel está pegando assim, em coisas que a gente às vezes não dá valor. E às vezes a gente está num ambiente de pessoas que criticam outras, num ambiente de fofoca, num ambiente de maledicência, e a gente se sente como que obrigado a coadunar com aquilo, a entrar naquela vibração. Mas não é esse o ponto. A gente pode falar bem. Então a gente está num ambiente de maledicência, nós podemos falar bem da outra pessoa, dessa que está sendo acusada, dessa que está sendo injuriada, dessa que está sendo alvo da fofoca. Nós podemos usar a nossa boca para falar bem dela. Asseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra. E aqui está
Aqui está a essência do pensamento de Leon Denis. Não te digo procuras a dor, mas quando ela se apresentar inevitável no teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Que a gente pode se rebelar, mas a gente pode também cruzar os braços. Né? E aqui há uma mensagem do benfeitor Emmanuel também, no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele vai dizer assim, o homem de bem não é alguém que espera que o governo peça que ele faça algo em prol da cidade que ele mora. Ele mesmo vai lá e faz. Então tem muita gente cruzando os braços falando assim, o Brasil está perdido na corrupção dos políticos. A pergunta não é se o Brasil está perdido na corrupção. A pergunta é o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para não alimentar a corrupção. Porque é muito engraçado, as pessoas acusam os políticos como se não fossem brasileiros, os políticos. Como se os políticos não fossem do Brasil, fossem pessoas que nós importamos e colocamos lá. E que não tem nada a ver com a população. Ou é isso, ou nós temos muito dedo podre para colocar só os piores brasileiros na política, para votar só nos piores brasileiros, ou os políticos são gente como a gente, só que com o poder na mão. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu acho muito bonita, ele diz assim, a ocasião não faz o ladrão, ela apenas o revela. Então, às vezes, a gente aponta dedo para o político, fala assim, corrupto, você roubou o dinheiro. Assim, e será que você, na situação dele, não roubaria? Vivendo do jeito que ele viveu? A questão é a gente parar de apontar dedo para os outros e começar a pensar assim, o que eu posso fazer diferente disso que eu estou observando? Eu estou observando uma corrupção nos governos e o meu dia a dia? Como é que é? Eu furo fila? Eu fico com troco? A mais? Eu uso caixa preferencial sem poder? E aí? E as nossas pequenas corrupções? Porque as pequenas corrupções só são pequenas porque não têm chance de serem grandes. Porque a gente olha o dia a dia e as pessoas, quando pensam assim, não tem ninguém me vendo, ninguém vai saber, não, e ainda alimentam um pensamento, não vou prejudicar ninguém, acabam caindo nas amarras da tentação da corrupção. Então a gente não pode acusar o político lá, porque o político, ele é gente como a gente. A diferença é que ele está com poder. E quem pode dizer assim, se eu tivesse o poder que ele tem, se eu pudesse fazer o que ele faz, eu não faria. Quem de nós pode falar isso? Se não experimentou o poder, se não experimentou aquele cargo, se não experimentou aquela posição, aquela visibilidade, se não experimentou aquelas possibilidades. Basta pensar em quantas possibilidades eu já tive de ser corrupto e não fui. Veremos que já negamos algumas, graças a Deus, mas aceitamos outras. E se aceitamos essas pequenas, por que não aceitaremos a grande? Ainda mais sob um pensamento de que não vai fazer falta. Aí o irmão vai dizer assim, possuis duas mãos por antenas de amor, capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Evidente que eu posso cruzar os meus braços e ficar em rede social protestando contra a desigualdade social. Eu tenho direito, posso, tenho acesso, nada me impede. No entanto, a pergunta aqui é o que eu estou tentando fazer para diminuir essa desigualdade
que eu já sou capaz de observar. Que está, não está na minha mão resolver todos os problemas do Brasil, mas talvez esteja na minha mão resolver o problema de uma família. Uma. É o que eu posso fazer. E é o que Jesus está pedindo. Se estivesse na minha mão resolver o problema do Brasil inteiro, aí acho que eu estava no lugar de Ismael. Né? Eu não estava aqui, não. Estava no lugar de Ismael. Trancaste em aposento solitário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos te não entendem. E perdes horas inteiras de pranto inútil e senhoreias 2 pés, à maneira de alavancas preciosas prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, juntos dos quais 1 minuto de tua conversação ou leve migalha do que te sobra te granjeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. E o Emmanuel agora vai mudar o tom da conversa, né? Mas ele deu exemplos para a gente. Pessoas dizem assim, eu sou inútil, eu não presto para nada, eu não posso fazer nada. Eu falo, então lê essa mensagem do Emmanuel. E depois me responde se você não pode fazer nada. Mas eu estou sofrendo muito. Aqui é importante a gente ler essa fala do Emmanuel, né? Que diz assim, você pode se transportar na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto dos quais 1 minuto de tua conversação ou leve migalha do que te sobra te granjeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Talvez a gente possa entender aqui que o Emmanuel está comparando dores. E não é isso. Não é isso. Não existe dor maior que a outra. A questão não é essa. Toda dor é dor. Então, talvez terminar um namoro doa para você como dói para mim perder o emprego. Dor é dor. No entanto, ir em contato de outras dores poderá me fortalecer a ponto de que eu entenda que a minha dor também é superável. Quando Kardec fala dos espíritos de terceira ordem, ele diz lá no Livro dos Espíritos, uma das características dos espíritos de terceira ordem é eles acreditam que os problemas que estão vivenciando são eternos. Então, por que ir em contato de outras dores é bom? Porque eu vejo que há pessoas superando dores talvez mais dolorosas, mais intensas do que a minha, mas que estão me mostrando que todo problema tem solução. Não existe problema sem solução. Nós somos espíritos imortais, então o tempo para nós ele tem sentido enquanto a gente está encarnado. Depois de desencarnado, não faz sentido mais. Por isso que os espíritos têm tanta dificuldade de falar de tempo, né? A gente vê na revista Espírita o Kardec perguntando de tempo para os espíritos e eles não sabem dizer. Porque nós somos atemporais. Se somos atemporais ou fora do domínio do tempo, significa que não existe problema sem solução. Pode ter problema com solução muito difícil, pode ter problema com solução muito, muito, muito difícil, mas insolúvel não existe. Então, o vídeo de Emmanuel aqui é para que eu vá ao encontro de dores diferentes das minhas e que podem ser consideradas mais dolorosas, maiores do que as minhas, mas não para que eu me sinta um fraco, mas é para que eu entenda
que se aquela pessoa consegue suportar a dor dela, eu também consigo suportar a minha. Por isso que o Chico falava, né? O Chico falava assim: quando eu estou muito triste, o Emmanuel me convida a ir visitar famílias carentes em Uberaba. E volto revigorado. Porque a gente vai se surpreender com a capacidade de suportação e de resiliência que a gente encontra no meio daquele agrupamento de pessoas, ou no meio daquela família que a gente julga estar passando por uma dor muito forte. Então, me recordo aqui de um caso acontecido com um grande amigo meu. Ele tem um costume de ajudar pessoas, ele viaja muito, né? O trabalho profissional dele exige que ele viaje muito, então ele tem muito costume de estrada e ele tem um bom hábito de parar e ajudar pessoas que estão à beira da estrada, percebendo ali aquela pessoa precisando de ajuda, às vezes precisando de um copo d'água, precisando de um alimento. Ele sempre para e ajuda. Mas ele me contou que uma determinada vez ele passava, acho que ele pagou um pedágio e passou assim mais devagar, logo depois do pedágio, olhou ao lado na estrada e viu uma senhora sozinha, dando a aparência de quem vivia por ali, com uma fogueirazinha, umas panelinhas, e aquilo comoveu ele pela força daquela mulher, pela força de adaptação, pela força de resiliência. Então ele encostou o carro, pôs o carro no acostamento, olhou para a mulher e falou assim: ô dona, você tem comida aí? Claro que ele perguntou no intuito de talvez doar algo para ela, mas a resposta delas foi: tenho, o senhor aceita? Que força é essa? Pessoa passando fome, passando necessidades, vê alguém encostando com um carro, indagando se ela tinha comida, e a resposta dela é: tenho, o senhor aceita? Que mente é essa? Que força é essa? Então, esse movimento de ir ao encontro de pessoas é para que a gente possa ver exemplos assim, porque nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar pessoas que estão se entregando às dores como nós, e frequentemente nós vamos ter conselhos para essas pessoas que nos servem, conselhos que poderiam ser dados para nós e nós estamos dando, mas nós vamos ter exemplos como o dessa mulher. Ela não supôs que o meu amigo queria doar algo a ela, mas ela se colocou no lugar de quem poderia oferecer algo, embora tivesse muito pouco, para não dizer nada. Esse é o propósito. Não é um propósito para falar assim: a sua dor é muito pequena, você é ridículo por senti-la. Não vejo assim. Porque a dor é a minha dor. E se o pai não coloca fardos mais pesados do que eu posso carregar, o fardo que eu estou carregando é justamente o que eu dou conta. Eu dou conta de carregar essa dor, mas alguém consegue carregar uma dor muito maior que a minha. Mano, então volta, ele dá uma deixa para voltar na mensagem melancolia do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele diz assim: em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Isso faz uma referência à mensagem que ele mesmo citou, capítulo 5, item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a mensagem começa assim: você sabe esse sentimento? Olha, sabe porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que talvez essa melancolia, uma tristeza que nós estejamos sentindo, é saudade do plano espiritual. Já imaginou isso? O plano espiritual
talvez seja muito, muito, muito melhor do que aqui na Terra, dependendo, né, da região. Mas ele é muito, muito melhor, dependendo da região, dependendo de com quem a gente se afinizar, de com quem as nossas ideias se familiarizarem, nós estaremos numa posição muito melhor. Só de tirar o corpo físico já é bom, né? Só de tirar o corpo físico já é bom. Mas essa melancolia precisa ser trabalhada. Se a gente pegar, por exemplo, igual como citamos aqui mais cedo, o exemplo de Alcione, um espírito nobre devia viver uma melancolia diária. Porque a região que Alcione vivia, eu não sou nem capaz de descrever, que nem o Emmanuel foi. Imagina a saudade que ela tinha de onde ela veio. No entanto, aí aqui é o que chama a atenção, o Emmanuel diz assim: contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu suscetível de identificá-los ao plano celestial que esperam, ansiosos, superando pelo reencontro com os entes que mais amam. Não tem problema sentir essa saudade, o problema é essa saudade me dominar. Essa saudade, ela tem que incutir em mim uma vontade de trabalhar para que eu possa realmente experienciar essa região ou esse plano superior que eu tanto sinto falta. Não é? Então se trata aqui de pegar isso para trabalhar, na esperança de que eu vou realmente atingir essa comunhão com os seres que eu tanto amo. Atingir esse reencontro com as pessoas que me amam e que eu amo. E aí no finalzinho, aqui já para o nosso encerramento, o Emmanuel tem hora que dá vontade de dar um abraço no Emmanuel, porque ele é muito feliz nas colocações dele. E nesse último parágrafo, ele diz assim: talvez você esteja lendo o Evangelho só com melancolia. Então você vê um Cristo perseguido, você vê um Cristo crucificado, você vê um apóstolo sendo torturado, você vê uma perseguição aos cristãos narrada. Talvez a gente esteja lendo no Evangelho uma hipocrisia dos fariseus, uma incoerência dos judeus, uma banalidade, uma futilidade dos romanos, vendo ao que eles se entregavam, aos prazeres, à inércia, enfim. Talvez a gente esteja lendo o Evangelho e vendo isso. Aí se atém à crucificação do Cristo. Mas o Emmanuel ressalta: no entanto, o Evangelho no Testamento começa com um canto de louvor e glória a Deus e paz aos homens na terra, e termina com Jerusalém renovada e uma humanidade a caminho de uma época gloriosa. Aliás, se a gente pegar só evangelho mesmo, os evangelhos, né, na verdade, as narrações dos evangelhos, nós vamos ver que todos começam com o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus para o planeta, ou o início da missão, né, se estivermos falando do Evangelho de Marcos, e eles vão terminar com a ressurreição. Por mais que tenha a morte, tem uma continuidade depois, que é a ressurreição. E aqui, claro, Emmanuel faz uma referência ao Apocalipse. Né? O Apocalipse que termina dizendo mesmo dessa Jerusalém libertada, regenerada, renovada, né? Que pode ser entendida como um planeta de regeneração, enfim. Aí os estudos do Apocalipse são diversos e todos muito bons, que nos ajudam a entender o texto. Mas a gente pode entender essa nova Jerusalém, essa Jerusalém libertada, iluminada,
como um fim de ciclo para o encontro, para o início de um mundo de regeneração, e aí começa um novo ciclo, começa tudo de novo. Mas esse é o ponto. Olha a esperança. Olha a esperança. A esperança de dizer assim, olha, as coisas estão ruins, mas elas estão ruins, porque na verdade elas são boas. Elas estão ruins, mas elas são boas. É um estado de transitoriedade no ruim, mas de permanência no bom. Porque todos estamos destinados ao amor, ao bem, a essa comunhão com Deus. Por isso que aí, aqui encerrando, então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 643, eles vão dizer assim, todos os homens podem praticar o bem. Todo mundo pode praticar o bem. Não existe quem não possa. Não existe. E aí eles vão dizer assim, só o egoísta. Somente o egoísta não encontra meios de fazer o bem. Porque todo mundo pode fazer uma prece. Todo mundo pode ter uns 5 minutos de conversa. Todo mundo pode pensar em alguém. Todo mundo pode exemplificar os princípios que adota. Está nas nossas mãos. Fazer o bem agora ou daqui a milênios. Mas já está nas nossas mãos. É só a gente querer. É só a gente tentar. E que o desânimo não nos abata. Por mais que a sombra pareça escurecer o planeta, e hoje eu li uma frase muito bonita de Guimarães Rosa, a noite não é a treva, é o início de um novo dia. Então, a gente tem que começar a ver na história humana que o mal em excesso sempre trouxe um bem. E esse é o objetivo. E é isso que o Emmanuel trouxe aqui pra gente. É a gente trabalhar dentro do que a gente pode, dentro do que a gente consegue, para que então a gente possa realmente modificar o nosso planeta, que a gente possa realmente trazer o bem para o nosso planeta. E nós precisamos ter confiança nisso. É essa esperança que vai alimentar, que vai transformar a nossa melancolia em força de vontade. Muito obrigado, muita paz a todos